Bem, eu sou HU, Alexandre HU, faço ainda ciência da computação aqui, estou no meu 8º ano, a gente cheguei em 2007 e, bem, quando eu cheguei aqui na moradia, a comissão de moradia era formada pelo Carlos Bondibico, o Ricardo Puff e a Daisy, namorada do Carlos. Eu não os conheci na matrícula, não conversei com ninguém da moradia na matrícula, não tinha. Existia uma recepção na matrícula, mas não tão voltada para a moradia como é feita hoje, como foi feita posteriormente, né, nos outros anos. Bem, eu os conheci porque eu vim pra cá pra moradia. Eu fiquei numa república durante 2 dias, uma república de um conhecido, durante 2 dias, e depois de 2 dias eu vim pra cá e os conheci, né? Conheci a moradia, conheci todo esse fluxo, conheci toda essa situação da moradia, que é bem peculiar, né? Quando eu cheguei em 2007, ainda não existia o Bloco D, ainda não existia. Ali no lugar do Bloco D existia uma horta, um morro com uma horta, na Horta do Renegados. Ainda existia o Renegados também, né? O A2. Eu fiquei no Renegados, aliás, no meu primeiro ano. O primeiro lugar que eu fui morar na moradia foi no Renegados. Fiquei lá meu primeiro semestre, aliás, o segundo semestre, porque eu não ganhei vaga, né? Logo que eu cheguei eu não ganhei vaga. Fiquei de hóspede e depois fiquei com vaga no segundo semestre. Como que era? Que era interessante. Eu cheguei e fui pro coletivo do B3, né? Conheci o pessoal do B3, do antigo B3, aqui atrás. E a maluquice que era eu cheguei com 17 anos, né? Cheguei com moleque de tudo. A maluquice que era você estar num ambiente onde 14 pessoas se organizavam, pagavam R$50 por mês na época, com direito a almoço, janta, né, e café, enfim, produtos de limpeza. Essa coletividade se espalhava para o resto da moradia. As três pessoas da comissão eram do coletivo, as 3 pessoas da comissão que eu estava eram do coletivo, da comissão quando eu cheguei eram do coletivo, e eles me apresentaram toda essa coisa da moradia, né? Desde a organização para eventos, Cine Unesp, que a grande maioria que ia era o pessoal da moradia, festa junina, churrasco, feijoada com o pessoal mais antigo, enfim, toda uma estrutura, né? O rango coletivo já existia desde 2002, já existia fazia 5 anos. O pessoal que fundou o rango coletivo no B3 foi o que se formou no meu primeiro ano. Enfim, essa comissão de moradia era muito, assim, os 3 eram ótimos, né? Ricardo é um cara que até hoje eu encontro com ele, até hoje a gente conversa. O Carlos Bondibico também, né? Os dois são namorados, o Carlos e a Daisy são namorados até hoje. São pessoas que eu convivo, quase todo ano eu os encontro ainda, até por causa dessa convivência, tanto no primeiro ano quanto no segundo, que é o tempo que eles ficaram. E isso me motivou. Toda essa estrutura do B3 e a estrutura da moradia posterior, né, assim, a gente se conhecia muito, todo mundo conhecia todo mundo. Não existia internet também aqui ainda na moradia, né? Nem todo mundo tinha computador, aliás, só tinha um computador na moradia inteira. Então, as relações eram um pouco mais tete a tete mesmo, assim. As relações eram muito mais fortes. A gente percebia a necessidade que a gente tinha de conversar e de estar junto e de fazer as coisas junto, ir na feira junto, pegar manga em época de manga. Nossa, isso era uma das melhores épocas assim do ano, era a época de ir lá pegar manga com todo mundo, juntava as meninas do C1 e tal. Era bem interessante. Essa convivência da moradia me motivou a participar de todos os ambientes da faculdade.
desde conselho de curso, desde a compreensão política do que é ser morador de moradia, isso é interessante, o que é ser uma minoria pobre dentro da universidade pública, o que é você conviver com pessoas com situação paupérrima, a ponto de você ter que ir com a pessoa junto para assistência social para poder pedir um pouco de comida para poder ajudar no coletivo porque a pessoa não tem dinheiro. Enfim, uma série de situações levam você a pensar o quanto é necessário ter pessoas aqui dentro para ajudar isso. No meu segundo ano eu tentei ser parte da comissão de moradia. A gente formou uma chapa, eu, o Jorge William Black, que também se formou, e o Catarro, que está aqui agora no doutorado. E a gente perdeu, né? A outra chapa ganhou, foi feita a eleição e a gente perdeu. Bem, isso não me frustrou, lógico, de forma alguma. Continuei participando de tudo, enfim. Sempre fui uma pessoa bastante ativa. Exatamente por causa disso, né? Exatamente por causa de toda essa experiência que eu tive aqui. Aí, no meu terceiro ano, a gente concorreu, eu, o Marcos e o Juba, o Marquito e o Juba. A gente concorreu e conseguimos para 2010. Eu fiz parte da comissão em 2010, no meu já quarto ano. Que é a experiência de ser comissão de moradia. Isso é muito interessante, porque eu já estava no quarto ano. A grande maioria das comissões é formada geralmente por pessoas do segundo. Eu já estava no meu quarto ano, já conhecia de cabo a rabo a moradia e a Unesp, quase todos os campos, já participei de uma série de coisas, já tinha participado de selfies, enfim, uma série de coisas. E participar da comissão de moradia já com essa experiência é muito interessante, porque além de você olhar com uma perspectiva um pouco mais apurada das coisas, você também percebe o quanto é necessário mesmo ter alguém que lute pelas pessoas aqui dentro. Isso é muito importante, porque as coisas aqui vão mal, as coisas aqui na universidade, eu digo, vão mal, a moradia sempre vai ser deixada de lado, isso é um problema sério. A última coisa com que a universidade se preocupa é com a permanência estudantil. Sempre vai ser dado prioridade para a pesquisa, sempre vai ser dado prioridade para uma série de outras coisas. E se não tivermos pessoas que estejam lá para falar pela moradia, que se pontuem, se posicionem para mostrar que as pessoas aqui têm necessidades, às vezes assim tão simples que podem ser resolvidas. Se não tiver essas pessoas, entende? É bem complicado, assim. Eu imagino a situação que seria se acaso quando eu chegasse não houvessem aquelas três pessoas para me acolher e posteriormente também, assim, o quanto a gente vê tanto na recepção quanto no dia a dia da comissão, o quanto as pessoas são, o quanto a gratidão das pessoas permanece. Isso é muito interessante. No ano que eu fui da comissão, foi, enfim, um ano de uma série de amigos meus que ainda estão aqui, muito amigos mesmo, assim, pessoas extraordinárias, que aliás é um fato interessante. A moradia junta muitas pessoas extraordinárias, né? Você conhecer cada uma dessas pessoas que chega, você conversar, você fazer o máximo para que essa pessoa se sinta em casa, fazer o máximo para que essa pessoa se sinta amada naquele lugar, fazer o máximo para que essa pessoa se sinta pelo menos como é que eu posso dizer? Você integrar assim o perfil daquela pessoa a um perfil de uma casa. Cada casa aqui tem um perfil, isso é fato, isso sempre teve e sempre vai ter. Você
você colocar uma pessoa com um certo perfil em uma certa casa, você tem que pensar isso, você tem que agilizar algumas coisas também, desde de geladeira, fogão, qualquer coisinha assim. Para isso você tem que ir nas instâncias da faculdade, né? Você conhecer funcionários, você conhecer, muitas vezes assim é até interessante porque foi na comissão de moradia que eu aprendi a escrever. Isso é muito legal, fazendo ofício. Teve uma vez que o diretor na época chegou para mim e falou: olha, o pessoal do movimento estudantil, o pessoal das comissões de moradia não sabem escrever. Isso doeu na minha alma de uma forma absurda e eu resolvi aprender a escrever. Todos os meus ofícios eram perfeitos. Depois disso eu fazia questão de pedir para amigos, enfim, corrige aqui, me mostra o que é que eu tô... Até isso você aprende, você aprende a fazer um ofício, você aprende a fazer... aprende as instâncias da faculdade. Não, isso aqui é na diretoria de serviços, isso aqui dá pra mim resolver assim, isso aqui dá pra resolver assado. Isso é muito interessante, porque te abre caminhos, né? Você, além de você conhecer as pessoas, você passa a ser conhecido, também é importante. Um diretor de serviços ou um funcionário da parte elétrica chegar assim, você já saber tete a tete com ele, assim, o que você vai falar. Não, dá pra fazer desse jeito, dá pra fazer de outro jeito e tal. Uma série de funcionários. Agora eu sou funcionário, né? Também é importante falar. Agora, como funcionário, eu vejo de outra forma. Mas eu lembro que eu já conhecia o Ademir, já conhecia o Elton, já conhecia uma série de funcionários aqui antes de virar funcionário. Eu já conhecia dessa época. De fazer ofício, de correr atrás, de encher o saco deles. E é interessante, é muito legal. É legal também. Você conhecer os outros âmbitos da faculdade, né? Ser morador de moradia também tem essa questão, principalmente aqui em Prudente, porque a faculdade é o seu quintal, né? É um quintal gigantesco, né? Eu lembro que na minha época tinha um pomar lá em cima, a gente pegava frutas, tinha vários tipos de frutas e tal, a gente conversava com os funcionários, a gente podia pegar tranquilamente. Essas coisas, assim, que às vezes vão se perdendo, a gente cuidava também do pomar, né? A gente chegou a cuidar, eu, o Rubens e o Barba. Essas coisas que vão se perdendo, assim, muitas vezes é por falta de participação. São coisas, assim, que acrescentaram tanto na minha formação como ser humano, na minha formação como ser político, na minha formação como cientista, na minha formação como funcionário. Isso tudo acrescentou. E não dá pra negar, eu devo tudo isso à moradia e a fazer parte da comissão de moradia, com certeza. O fato também de hoje eu conseguir ser um pouco mais eloquente na minha fala, ou ser mais objetivo naquilo que eu falo e se deixar mais claro as minhas ideias também surgiram nessa época. Que é necessário. Uma coisa que quando eu cheguei, o Carlos chegou pra mim e falou, o Carlos da comissão na época, chegou pra mim e falou: aqui não tem jeito de você ficar em cima do muro, você tem que se posicionar. Não importa em qual situação, você vai ter que se posicionar. Não existe aqui o neutro. O neutro é uma falácia, não existe. Então você tem que se posicionar. O melhor jeito de se posicionar é se pondo à frente da moradia como comissão. Se você realmente gosta do lugar que você mora, se você realmente ama esse lugar, assim, tanto as pessoas, quanto o espaço, quanto as relações que você tem com esse lugar são realmente importantes para você, vale a pena, vale muito a pena, porque você vai saber como ela funciona de verdade, como essa estrutura funciona de verdade. Não sei quanto tempo já foi. Volta aí, né? Quando voltar, eu te falo. Uhum. Bem, uma outra coisa também que eu aprendi na convivência na moradia, eu não era essa pessoa tão tranquila. Eu nunca fui, na verdade. Eu me tornei uma pessoa mais tranquila aqui. Quando eu era da comissão de moradia, eu era muito mais imbatível. A nossa comissão era formada eu, que era o cara que dava porrada, eu que chegava com os dois pés no peito,
O Juba, que era um Mahatma, era o Gandhi, era a reencarnação do Gandhi. Ele era a tranquilidade em pessoa, ele é ainda até hoje. E o Marquito, que é o meio termo, ele equilibrava a coisa, né? Então sempre que a gente ia resolver, era eu entrando, abrindo com o peito, né? Era eu entrando com a faca e depois o Juba amansando. Era interessante. Só que depois disso, foi até depois, pouco depois da comissão, que eu fui mudando essas ideias. E essa forma de agir, de conversar, enfim, fui aprendendo muito com algumas pessoas que eu conheci aqui, de que não adiantava você sair na porrada desse jeito, né? Então eu aprendi a me tornar mais tranquilo também por causa disso, por causa dessa convivência aqui, a conversar mais, a tentar não ser tão enfático naquilo que eu acredito. Eu ainda sou enfático, claro, mas de outra forma, né? Aprendi muito disso aqui. Fora as pessoas que você conhece, né? Na comissão de moradia você conhece todo mundo que chega naquele ano, que é interessante, muita gente que chegou naquele ano, até hoje tenho contato. E você conhece também as pessoas que estão aqui. Eu já conheci pessoas aqui que são brilhantes em todas as áreas, na física, na estatística, na geografia, em todas as áreas da ciência, em todas as áreas da arte. Eu já vi artistas plásticos, já vi fotógrafos, já vi músicos, já vi brilhantes, assim, brilhantes mesmo, pessoas excepcionais. Espiritualmente falando também é muito interessante, algumas pessoas assim extremamente amáveis, o afeto que as pessoas conseguem passar também, aprendi muito com essas pessoas. É muito interessante mesmo, assim. O quanto você aprende o que é você também, né? Você conhecendo outras pessoas, você percebe o quanto você gosta de ser de uma forma ou ser de outra. O quanto você é realmente, né? De uma forma ou de outra. É bem interessante. Então eu realmente assim aconselho qualquer um que queira conhecer melhor tanto as pessoas, quanto a estrutura da faculdade, quanto a estrutura de poder da faculdade, que também é interessante, e as pessoas que se sentem muitas vezes não reconhecidas aqui dentro, que tomem a frente, porque ser da comissão de moradia é realmente uma experiência ímpar, assim, é fantástico. Molda o caráter de uma pessoa, com certeza. Você pode dizer que a sua vida na moradia vai passar a ser antes e depois da comissão, de ser comissão. Eu acho que é isso. Fechou.